Olá, seja bem-vindo a este canal que tem por objetivo auxiliar o maior número possível de candidatos, de inscritos na redação do Enem, a não zerarem as suas redações, a não serem excluídos, desclassificados da edição do Enem que estão participando. Bem, no último vídeo nós vimos que o número de redações zeradas continua elevadíssimo em nosso país. Fizemos lá uma comparação, lembra? Em 2014, nós tivemos 106 mil provas zeradas e destas, 33 mil foram entregues em branco. Em 2021, nós tivemos 95 mil provas zeradas. Então, tivemos aí mais ou menos 10 mil provas a menos, né? Por outro lado, o número de redações entregues em branco aumentou. De 33 mil foi para 43 mil. Nós elencamos algumas causas para este número elevado de provas zeradas e de provas entregues em branco. Primeira hipótese é que não saber identificar o problema proposto no tema fazia com que os candidatos entrassem em pânico e acabassem por entregar a folha de redação em branco. A segunda hipótese, né, causa, por exemplo, porque desses números tem esse número, o total de redações zeradas, eles vão discriminando tantas que foram zeradas ou anuladas porque apresentaram cópia, tantas que foram anuladas ou zeradas porque o texto era pequeno e insuficiente, tantas que foram anuladas ou zeradas porque o candidato fugiu ao tema. Pois bem, nesse segundo tipo, esse segundo conjunto de redações zeradas, atribuímos a causa a não identificar o problema, que seria a primeira, e a segunda é o tema desconhecido. Então, não conhecendo o tema, o candidato acabava escrevendo um texto muito pequeno, ou acabava escrevendo algo que não tinha a ver com o tema, ou fazendo cópia de textos motivadores, né? E aí nós apontamos também duas maneiras de solucionar esse problema. Então, primeiro, aprender a extrair, identificar o problema, a problemática proposta ali na redação. E a segunda maneira de auxiliar o candidato quando ele não conhece o tema é aprender a extrair informações dos textos motivadores de modo a escrever uma redação que o mantenha na corrida, né? Que não seja motivo de anulação, que ele consiga sim escrever uma redação, ainda que não seja nota 1000, uma nota o suficiente para ele não zerar ou entrar, conseguir uma bolsa, ou até mesmo, se não for, se ele não estiver pleiteando um curso muito concorrido, né? Eu tive uma aluna que primeira redação que ela fez do Enem, ela conseguiu uma nota 723 e ela conseguiu ingressar com uma bolsa generosa numa universidade próxima à casa dela, universidade privada. Com essa nota que ela conseguiu, não conhecia tão bem o tema, mas eu a ensinei a extrair informações e inferências e fundamentos e argumentos dos textos motivadores. Então, embora não conhecesse muito bem o tema, ela conseguiu redigir uma redação que a auxiliou a ingressar no curso de medicina veterinária, que era o sonho dela. Eu pedi a ela que, espera a próxima edição, você vai conseguir nota maior, quem sabe até uma bolsa integral. Mas ela não quis esperar, não. Enfim, vamos lá. Passemos para o próximo slide. Na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar o problema proposto, vamos posicionar-nos em relação a ele, vamos escrever parte do primeiro parágrafo e vamos pensar em duas propostas de intervenção para o problema.
Bem, eu peguei a última proposta de redação, né? Tá tão pequenininho para você, não é? Quase não dá para enxergar, mas vamos passar para o próximo slide, que você verá com melhor, estará mais visível. Essa tratou da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você for ver aqui, eu estou na frente, né, atrapalhando, mas tem uma mão, que é aquele gesto do pare, e está escrito feminicídio. Embaixo está escrito basta. E aqui ao meu lado temos um gráfico com as diferentes violências cometidas contra a mulher. Então, violência, a que está em primeiro lugar, a coluna maior, é a violência física. Na verdade, essa não foi a última edição, foi uma das edições, porque a última tratou sobre o cuidado, né? A não valorização do trabalho realizado pela mulher, que é o trabalho de cuidado. Você veja que o tema é meio parecido, né? Olha lá, tema: persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos problematizá-lo, ou seja, qual é o problema que aparece aí? Qual é o problema proposto? Vamos olhar as palavras-chave daquela frase: persistência, violência contra mulher, sociedade brasileira. Então, qual é o problema? A violência contra a mulher. Persiste, quer dizer, faz tempo que se persiste, é algo que não terminou, que se estende no tempo. Onde? Na sociedade brasileira. E aí nós vimos lá no texto motivador, deixa eu ver se eu volto para você dar uma olhada. Eu consigo voltar no slide, não consigo voltar aqui. Mas nós vimos lá, veja, primeiro a violência, quer ver aqui, eu coloquei, ok, dá para ver. Textos motivadores, a violência física tem a maior incidência e o feminicídio. Então, a violência física, que é a agressão física, é o que mais ocorre, a gente infere dos textos motivadores, e a violência física em seu mais alto grau, a ponto de matar o corpo, matar a mulher. Então, como é que a gente problematiza isso, né? Então, o problema é: persiste na sociedade brasileira a violência contra a mulher. E aí já começamos a escrever o primeiro parágrafo. Olha, diz o ditado popular que em mulher não se bate, nem com uma colher. Contudo, na sociedade brasileira ainda persiste a violência contra a mulher. Veja que esse trechinho aqui, ó, nós pegamos o tema e que era uma frase, né? Estava lá a persistência do problema da violência contra a mulher. Nós transformamos numa oração, porque nós colocamos verbos, ó. Na sociedade brasileira ainda persiste a violência contra a mulher. Então nós usamos as palavras-chave. Por que é tão importante? Que é para você não sair do tema, percebe? E a gente trabalhou com os contrários. Então, o mundo ideal seria não bater em mulher nem com uma colher. Só que o mundo real persiste sim a violência contra a mulher. Por que essa citação? Porque os textos motivadores, eles apontam para essa violência contra o corpo físico, né? Na verdade, aparecem todas as violências, mas mostra a incidência desses dois, estão em maior evidência: a violência física e a morte, feminicídio. Eu coloquei um ditado popular, por quê? Porque estava lá, na frase temática, sociedade brasileira. A sociedade é o povo, são as pessoas. Então, nós temos no nosso imaginário que em mulher não se agride. Só que nós não conseguimos realizar esse ideal. Está vendo aqui o contrário? Ó, contudo, poderia ser diferente. Ó. Você poderia usar a Constituição Federal. Digamos assim, já estou aqui pensando com você, planejando o texto, tá? Digamos que você, meu Deus, não lembro de texto nenhum, não lembro de lei nenhuma, não lembro de música nenhuma, não lembro de filme nenhum. Um ditado.
porque é sempre bom você começar o primeiro parágrafo com um repertório, mas você poderia usar a Constituição Federal. Digamos que você tenha fundamentos. Fundamentos que eu digo é um autor, um filósofo, um sociólogo. Pode ser que você tenha assistido a aula e que o seu professor tenha falado sobre a Simone de Beauvoir, ou o que mais, meu Deus, que você tenha assistido aquele filme, filmes que tratam mesmo, né, da violência contra a mulher, ou que você tenha discutido com o seu professor textos, notícias de jornal, que tenham falado sobre. Você pode apontar. Você tenha visto alguma notícia na TV apontando dados, segundo o IBGE, né? Porque sempre tem pesquisas, o Fórum de Segurança Pública, por exemplo, periodicamente eles vão mapeando, vão dizendo o número de mulheres assassinadas. Então, se você tem esses dados, você pode, na verdade, você tem que usar, espera sim. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei no outro um ditado popular. E aqui eu coloquei a Constituição Federal, para você já ir aprendendo, que você são diferentes repertórios. Cá, para nós, eu entendo que citar a Constituição Federal tem muito mais força do que um ditado popular. Mas se você não tem, o fato de você citar vai indicar para o avaliador que você sabe relacionar de forma coerente. É um ditado popular, o povo, sociedade brasileira, bater nem com uma flor, né? Nem com uma flor. Em mulher não se bate nem com uma flor, não é com uma colher. Em mulher não se bate nem com uma flor. Então, percebe a referência, a coerência com os textos motivadores? Então, o avaliador ele procura isso em seus textos. Ele entendeu a proposta? Então, ele vai entender que sim, esse candidato entendeu a proposta. Essa a imagem, a sensação que ele terá ao ler tanto aquele parágrafo que a gente iniciou com o ditado popular, ou este aqui, que diz assim, ó, a ideia é a mesma, tá bom? Um repertório. Lá o ditado popular e aqui a Constituição Federal, ó, que é a nossa Carta Magna, a lei maior que rege todo o país. E, de novo, o mundo ideal, o que a gente sonha, o que a gente deseja, e embaixo, entretanto, tá vendo? A conjunção adversativa, contrapondo que no mundo real não se realiza, não se efetiva o que a Constituição Federal assevera que deve ser. Então, a Constituição Federal de 1988, a gente cita o ano porque já tivemos várias, né? Então você tem que dizer qual foi. Essa é a última e está em vigência. Assegura a integridade física da pessoa humana em seus artigos 5º, caput e 6º. Você não precisa colocar qual artigo. Eu só coloquei porque o que você vai fazer? Você vai no site do Senado e vai ler este artigo 5º, caput quer dizer a cabeça, o primeiro texto, logo ao lado do quinto, número quinto, né, o número original. Porque o artigo 5º, ele elenca todos os direitos individuais e coletivos. É um artigo grande da Constituição. Claro, se você puder ler, o que é bacana? Se você puder ler e entender, é um repertório que você poderá usar na sua redação. O artigo 6º, ele traz os direitos sociais. Então, o artigo 5º, ele fala da liberdade, da integridade do seu corpo, da sua casa, do direito à informação, do direito a se expressar, do direito a ter a sua imagem preservada, do direito a não ter a sua casa invadida, do direito, no caso de se você uma pessoa que está presa, a ter assistência religiosa. Ele vai elencando todos os direitos fundamentais que o cidadão brasileiro, mas também estrangeiros, têm, só por estar em solo brasileiro. Tem entre aspas, né? Porque uma coisa é o que diz a Constituição e outra coisa é o Estado, quando eu digo Estado, o governo, o poder público, ele está cumprindo a Constituição de modo a fazer acontecer o que está escrito? É só o texto ou o texto se materializa na vida, em sociedade? Tá bom?
O artigo 6º, ele fala de alimentação, de saúde, de trabalho, de moradia, direitos sociais. E esses dois artigos, eles são assim como se fossem um guarda-chuva, que cabem nas mais diferentes problemáticas que o nosso país enfrenta. O Enem sempre vai trazer problemas e vai querer que você aponte soluções. Então, conhecer determinados artigos da Constituição vai te ajudar a enfrentar praticamente todo e qualquer tema que a redação te traga. Tá bom? Prossigamos. Aqui já estou encaminhando, ó. Nós vimos lá que o problema é a violência contra a mulher. E os textos motivadores apontaram que é a violência física, está muito grande, mulheres que apanham, né? E o feminicídio, que é agressão física em tão elevado grau que tira a vida desta mulher. Então, é este o problema. E você vai lá na última redação, no último parágrafo da sua redação, e você precisa apontar duas propostas de intervenção para este problema. Então, pensemos em dois sujeitos. Dois sujeitos vão ter que agir para diminuir o máximo possível a violência contra a mulher. Pensa aí e já vai anotando no seu caderno. O que o Estado poderia fazer a fim de diminuir a violência física que a mulher tem sofrido? Depois, a sociedade. Então, o Estado teria o que o governo, o que os ministérios, o presidente, o Congresso, é fazer novas leis, é fazer valer as leis, é aumentar a fiscalização, é aumentar o número de delegacias, aumentar o número de canais de denúncia, tá vendo? Então, tem telefone, o que mais que tem? É colocar mais profissionais, mulheres, para atender essa mulher, porque se ela foi agredida por um homem, o fato dela ter coragem de ir ao hospital e a uma delegacia já é um passo grande, mas relatar para um outro homem que ela foi agredida, então, aumentar o número de mulheres a atender, a sociedade. Então, o que a escola poderia fazer? O que a universidade poderia fazer? O que as ONGs poderiam fazer? O que os sociólogos, o que a mídia, a imprensa, a TV poderiam fazer, realizar para enfrentar este problema? Nós não terminamos de escrever o primeiro parágrafo, porque falta escrever o último período, a última oração, em que você anuncia para o avaliador o que virá a seguir. Então, se você pensa nessas duas propostas, o Estado deve, a sociedade deve. Então, aqui, por exemplo, já seria um encaminhamento. Então, no segundo parágrafo, eu vou apontar como o Estado não tem agido de modo a, pela sua omissão, contribuir para este aumento de violência contra a mulher, violência física e feminicídio. E no terceiro parágrafo, o que a sociedade faz ou não faz que está contribuindo para este aumento da violência. E aí você fecha dizendo o que esses dois devem fazer. Fica uma redação assim coerente e muito bem escrita. Você não tem como fugir do tema se você seguir este esquema, tá bom? Espero que você possa ter se beneficiado de alguma maneira dessas informações. E se quiser deixar alguma pergunta nos comentários, fique à vontade. E até breve.